Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai começar a analisar estruturas que são pensadas para suportar cargas. A gente vai ver que existem três grandes grupos e na aula de hoje a gente vai estudar um dos grupos que são as treliças, tá? Então, vamos lá. Então, como nosso curso é um curso de equilíbrio, né, vamos estudar três grupos de estruturas em equilíbrio. E essas estruturas são pensadas para suportar diferentes cargas. De maneira, né, diferente do que a gente fazia antes, quando a gente estava analisando o estado de movimento de um corpo rígido, a gente desprezava as forças internas, mas agora não, a gente vai ter que levá-las em conta e elas vão ser fundamentais para a gente analisar as condições de equilíbrio dessas estruturas. E como eu disse ali no início, então são três grandes grupos, né? Que são os grupos das treliças, estruturas estáticas e máquinas. Vamos definir o que é cada uma dessas estruturas. Bom, então as treliças são as estruturas estacionárias que a gente projeta para suportar cargas em seus nós. Né? Elas são formadas por elementos retilíneos que são unidos, são conectados por pinos ou alguma outra estrutura em suas extremidades. A gente, para fim de análise, considera sempre que são pinos que unem os elementos retilíneos. As estruturas, elas são também estruturas estacionárias que são projetadas para suportar carga, mas a diferença de uma treliça é que ela possui um ou mais membros com múltiplas forças aplicadas. Né? Então, por exemplo, um desses guindastes de porto, que são usados para levantar como é que chama aquilo? Ai, faltou a palavra para o prof. As caixas dos navios. Como é que é o nome daquilo? Enfim, vocês sabem o que a prof está falando, né? A prof esqueceu a palavra. Então aqui a gente tem uma estrutura rígida, né? Feita também pela união de membros retilíneos, que é usado então para, através de um cabo, por exemplo, levantar os containers. Agora veio a palavra para prof, né? Do navio. Mas a estrutura em si que a gente vai estar analisando, que é esse braço, ele é uma estrutura rígida. E as máquinas, né? Por exemplo, aqui temos uma luminária que o braço é móvel, então as máquinas elas são projetadas para transmitir e modificar forças. Em geral, as máquinas elas vão possuir uma parte móvel e elas também vão possuir no mínimo um elemento com múltiplas forças. Aqui, quando eu falo múltiplas forças, eu estou querendo dizer mais do que duas forças, tá? E, como eu disse ali no início da aula, a gente vai começar então o estudo pelas treliças. Então, a aula de hoje vai ser sobre análise de treliças em equilíbrio. Vamos começar definindo o que é uma treliça. Então, as treliças, né, são compostas por elementos retos que são unidos em suas extremidades por pinos ou juntas, e a gente chama esse ponto de união de nós de uma treliça, né? Vai ser um nó. Então aqui a gente tem um nó no ponto C, no ponto D a gente tem um nó no ponto A e no ponto B, tá? Elas são pensadas, né, para suportar cargas que atuam no plano da treliça e que atuam nos nós também dessas treliças, tá? E então por isso a gente pode analisar essas estruturas como se fossem estruturas bidimensionais.
porque tudo que interessa para nós, as forças, elas vão estar no mesmo plano da treliça. Elas não suportam cargas laterais, né? As cargas, elas precisam ser aplicadas nos nós, como eu disse para vocês. Então, por exemplo, se eu tenho uma estrutura de treliças que eu quero usar para fazer uma ponte, por exemplo, tá? Eu preciso pensar num sistema de transmissão da carga para esses nós. Então, aqui, né, tem esse sistema que a gente chama de longarinas, né, que são os sistemas que vão distribuir a força aos nós da minha treliça lateral, tá? Então tem toda uma pavimentação na ponte e as longarinas que vão distribuir essas forças, porque a nossa treliça não suporta peso lateral. Eu não tenho como também aplicar uma força aqui entre os nós, né? Se eu aplicar uma força entre os nós, nós teremos problemas, tá? A treliça não foi pensada para funcionar assim. Bom, os elementos da treliça, a gente vai considerar que eles sempre vão estar sujeitos a uma força de tração ou compressão, tá? E a gente vai, através da análise do problema, descobrir se essa força é uma força de tração ou uma força de compressão. Outra coisa que a gente vai considerar é que essas conexões que a gente usa para unir os elementos, elas não são capazes de gerar momentos, tá? Então, realmente, quando a gente unir dois membros, a gente vai supor que aqueles membros estão fixos e que eles não são capazes de ter um momento em relação àquele pino que está unindo dois membros diferentes. Aqui a gente tem alguns tipos de treliças mais comuns, né? A gente tem treliças típicas para telhados, para pontes e para estádios, né? Então, por exemplo, aqui, ó, essas três primeiras, que são treliças de Pratt, Howe e Fink, são o que a gente usa em geral para telhados. Para pontes, né? Algumas típicas, né? Tem também a de Pratt, Howe, Warren, K-Truss e Baltimore. E temos outros tipos de treliça, por exemplo, esse é uma treliça do tipo estádio, né, que a gente tem uma cobertura da arquibancada e aquela região oval ali no centro do campo aberta. Uma treliça em balanço, quando depois ela é conectada aqui a outros membros que pode se mover, por exemplo, e uma treliça basculante. Tá? Então, essas seriam formatos típicos, tá, de treliças. É chato esse negócio. Então, vamos lá. Continuando aqui. Vamos ver um tipo de treliça que a gente chama de treliça simples. O fato dela ser simples não tem necessariamente a ver com o desenho dela, tá? A gente olhar aqui para essas treliças, se eu olhar para a treliça e dizer, essa é uma treliça simples, essa é complexa. Não tem a ver com isso. Tem a ver com a forma que a gente constrói essa treliça, tá? Então, se a gente construir de uma determinada maneira, a gente pode chamar essa treliça de treliça simples. Então, vamos começar considerando essa treliça. Deixa eu aumentar um pouquinho a figura, que é aqui, ó, essa treliça formada por 4 elementos A, B, C, D. Temos 4 elementos ligados a 4 pinos, né? Um pino em A, um pino em B, um pino em C e um pino em D. Bom, o que acontece com essa treliça?
Se eu aplicar, por exemplo, uma carga em B, essa treliça pode ser que sofra uma deformação, porque ela não está montada de maneira a ser estável, certo? Ela não é uma treliça estável, rígida, no sentido de não se mover, tá? Se eu olhar agora a minha treliça B, né, que é essa figura aqui do lado, ó, ela é formada por 3 pinos e 3 elementos. Essa treliça, quando a gente aplica uma carga no nó B, ela até pode sofrer uma pequena deformação devido à compressão, né, a pressão nos membros, né, uma deformação do material em si. Mas eu espero, né, que, claro, não rompendo, né, não aplicando uma força maior do que o material possa suportar, eu espero que essa treliça ela se mantenha estável e continue rígida. Então, uma maneira de nós termos treliças rígidas é nós construirmos triângulos, tá? Estruturas triangulares. Bom, o que seria uma treliça simples? Uma treliça simples, ela surge quando a gente parte de uma estrutura triangular, né? No caso aqui, eu parti do triângulo ABC e eu vou adicionar a essa treliça 2 membros e um nó. Então, eu posso ir fazendo isso infinitamente, ó, 2 membros e um nó. Mais 2 membros e um nó. Que é a maneira como foi construída essa treliça aqui da direita, ó. Vamos partir desse triângulo. Eu vou adicionar 2 membros e um nó. Depois eu posso adicionar aqui, ó, 2 membros e um nó. Aqui, 2 membros e um nó. E finalmente, 2 membros e um nó. Então, quando a gente constrói uma treliça dessa maneira, né, parte de uma estrutura triangular e vai adicionando 2 membros e um nó, a gente chama essa construção de treliça simples. Percebam, né, que não necessariamente a nossa treliça vai ser triangular, porque aqui ela não é triangular. Essa D aqui, ó, ela não é uma estrutura triangular. Tá? A gente parte de um triângulo e à medida que a gente vai aumentando o tamanho dessa treliça, a gente segue tendo o quê? Uma treliça rígida. Então, quando a gente constrói uma treliça simples, a gente no final vai ter uma treliça maior que segue sendo rígida. Tá? Então, essa seria uma condição de estabilidade ou rigidez para a nossa treliça. Existe uma relação entre o número de elementos e o número de nós em uma treliça simples, que é a seguinte, ó. O número de elementos é igual a 2 vezes o número de nós menos 3. Essa é uma relação que existe para a treliça simples. Oh, Jesus, eu vou dar um pause aqui e vou parar essa notificação. Espero que a gente não seja mais incomodado. Vamos ver. Então, vamos começar agora a analisar as condições de equilíbrio através do método dos nós. São 2 métodos que a gente vai ver. Vai ser o método da seção e o método dos nós, tá? Então, começando aqui pelo método dos nós, o próprio nome já diz, significa que a gente tem que analisar cada um dos nós da nossa treliça, tá? Bom, o que consiste o método? Basicamente, ele consiste em nós desenharmos um diagrama de corpo livre a todos os nós da treliça. E aí, como a gente tem forças que agem no plano da treliça,
a gente precisa satisfazer essas duas equações para dizer que o nosso corpo está em equilíbrio. Nós temos forças externas aplicadas, né, à nossa treliça. Essas forças externas, elas podem ser uma reação a apoios e elas podem ser as cargas externas. Então a gente sempre deve começar pelo nó, aonde eu conheço pelo menos uma das forças. Que aí eu consigo ir, né, desmembrando essa treliça nos seus diferentes nós e ir calculando as forças exercidas nos pinos pelos elementos. Tá? O que que a gente tem que se dar conta aqui, ó? Vamos ver o que que tem aqui, tá? Então, o que que a gente tem que se dar conta aqui, por exemplo, no nosso desenho, ó? Se eu pego aqui o meu nó número, letra C, né? O meu nó C. O que que eu tenho aqui no nó C? Eu tenho a união de 3 elementos, tá? Então, esses 3 elementos estão exercendo forças sobre esse nó. Percebam que eu tenho o que aqui? Um par de ação e reação. Então, por exemplo, aqui, ó. Esse membro AC, eu vou supor que ele exerce essa força sobre o pino. Logo, o pino vai exercer uma força de compressão no meu membro, tá? Como resultado, o que que vai acontecer aqui, ó? Eu vou ter uma força nessa direção e aqui eu vou ter uma força nessa direção e sentido. Então, a gente sempre tem que pensar que são pares de ação e reação, tá? Então, se o elemento empurra C, C vai empurrar o elemento na mesma direção e sentido contrário. Então, aqui, ó, temos o elemento CD, que é esse aqui. Estamos supondo que o elemento CD exerce essa força no pino C. Logo, temos aqui o par reação sobre o elemento CD. E de forma similar, se eu suponho que o membro CB exerce uma força nessa direção e sentido no pino C, então o pino C vai exercer uma força nessa direção e sentido no membro CB. Tá? Então aqui é puramente mecânica newtoniana, forças de ação e reação. E a gente vai usar então essas equações aqui para identificar, né, calcular a força em cada um dos membros, tá? Então vamos começar com esse exemplo aqui, ó. Aqui temos 3 nós, né? Temos um nó em A, um nó em B e um nó em C. O que que teremos no nó B? Bom, as forças de interação, eu não tenho como saber se o membro AB está puxando ou se o membro AB está empurrando. A gente faz isso de maneira, não digo aleatória, tu até pode fazer uma certa análise, mas tu determina um sentido para essa força, né? E aí lá no fim dos cálculos, tu descobre se o sentido que tu atribuiu está correto ou não, né? Então, por exemplo, ó, o que que eu fiz para analisar esse nó B? Eu supus que aqui tem uma força, eu vou chamar de F AB, e aqui eu tenho uma força no nó número B que vai ser a FBC. E tem a força conhecida aqui de 500 newtons, tá? Então, no nó B, o que que eu tenho? Eu tenho isso aqui.
500 FAB FBC. O que a gente precisa definir? A gente precisa definir o nosso sistema de coordenadas. Vai ser esse aqui para todos os nós, tá? Então, se o ângulo entre a horizontal e o eixo CB é 45 graus, então esse ângulo aqui também é 45 graus, tá? Então, o que vai ser a somatória das forças na direção X? Somatório das forças na direção X é igual a 500 mais FBC cosseno de 45. Deixa só eu escrever um pouquinho mais para a esquerda para dar espaço. Somatório das forças em X é 500 mais FBC cosseno de 45 igual a zero. Então, daqui a gente encontra que FBC é igual a menos 500 divididos pelo cosseno de 45, que é igual a menos 707,1 newtons. O que significa o menos? Significa que o sentido que eu atribuí está errado. Né? Eu falei que o sentido era de B para C, mas na verdade é de C para B. Tá? Então, o correto é FBC igual a 707,1 nessa direção e sentido, né? Formando um ângulo de 45 com a vertical. Vou escrever mais para... Tá? Bom, mas como eu já desenhei assim, eu vou usar o que eu encontrei, tá? Eu não vou refazer o meu diagrama de corpo livre para fazer a somatória de forças. Basta que a gente coloque o FBC negativo usando esse diagrama de corpo livre que vai dar o resultado correto. Então, somatório das forças em Y. A gente tem menos FAB menos FBC seno de 45 igual a zero. Então, daqui sai que FAB é igual a menos FBC seno de 45, que é igual a 500 newtons. Então, o sentido do FAB está correto. Ele realmente é uma força que vai de B para A. E o sentido de FBC está errado. Bom, como é que eu sei se essa força é de tensão ou compressão? Olha só. Aqui. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Ah, ainda falta um membro, né? A gente precisa calcular o FAC. Tá, então eu vou... Tá, mas a gente pode fazer aqui do outro lado, ó. O que temos aqui, ó? Como é que eu vou determinar se essa força, o FAB, é de compressão ou de tensão, ó? Então, o que eu tenho? Nós temos que no nó B, o FAB... Se aqui eu tenho o nó B, o FAB tá para cá. Então, no membro, o FAB, o FBA, vai ser essa força aqui, ó. Vai ser uma força de quê? Deveria ser de tensão. Peraí. Voltando aqui, o meu pensamento está correto. Acho que eu tinha escrito errado no meus notas de aula, ó. Então, a força a qual está sujeita o membro AB é uma força de tensão. E o membro BC,
esse membro tá feio. O membro BC. Bom, a gente viu que em B, o FBC chega em B, né? Então, vamos fazer aqui, ó. Aqui tá o meu pino em B. E a força chegando em B. Aqui tá a nossa força FBC, né? Que a gente supôs que estava indo de B para C, mas ele está indo de C para B, tá? Por ação e reação, aqui eu preciso ter uma força comprimindo este membro. Então, o membro BC está sob força de compressão. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa analisar o nó A ou o nó C. Porque a gente precisa descobrir quanto vale a FAC, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar o nó C, porque aqui o que a gente vai ter em C, pessoal? Olha só. A gente vai ter uma força de reação desconhecida, CY. A gente vai ter a força de A em C, que, por exemplo, eu posso dizer que é uma força saindo de C, né? De C para A. FCA. E eu vou ter uma força, que aqui eu já conheço o sentido real, que é uma força no π, no C, como é um par de ação e reação, é um F, né? Porque aqui o sentido real é para cima. Então, aqui está a força. Então, ali no outro ponto, a força está no sentido contrário. Então, aqui vai ser a F menos a FBC. Então, como no ponto A, né, a gente tem duas forças desconhecidas, quais são as duas forças desconhecidas, ó? Aqui eu vou ter uma componente AY, aqui eu vou ter uma componente AX. E aqui eu vou ter uma força FCA. Então, eu vou ficar com duas forças desconhecidas na direção X. Se eu estudar o nó A, eu não vou conseguir determinar o FCA. Por isso que eu vou escolher o nó C. Porque daí eu tenho uma força desconhecida só na direção X. Tá? Então, vamos pegar o nó C para analisar. Então, o que a gente tem em C? A gente tem FCB, a gente tem o CY e a gente tem o FCA que eu supus sendo para cá. Então, ainda usando ali o nosso sistema de coordenadas XY, né, o que a gente tem? Lembrando que esse ângulo aqui é 45 graus. A gente tem que o somatório das forças em X é igual a menos FCA mais FCB cosseno de 45 graus igual a zero. Onde FCB é 707,1 newton. Então, FCA é igual a 707,1 vezes cosseno de 45. E como a gente encontrou um módulo positivo, é porque o sentido que a gente supôs está correto, tá? Então, o que temos aqui, ó? Nós temos que FCA é igual a 500 newtons na direção de C para A.
Então, o que que a gente tem aqui, ó? O membro AC. Vamos fazer aqui o desenho de todos os membros, ó. A gente tem o membro AB, a gente tem o membro AC e o membro BC. E aqui temos os pinos, né? Os nós. Então, a gente já tinha visto que no membro AB nós tínhamos tensão. No membro BC nós tínhamos compressão. O negócio deu tilt aqui. Então, aqui temos compressão. E em AC, bom, se no pino é de A para C, no membro é de C para A. Não, desculpa. Se no pino é de C para A, no membro é de A para C. Então, a gente também tem uma força de compressão. Peraí. Eu tô meio enganada aqui. Eu acho que isso deveria ser compressão. Deixa só eu olhar aqui no vídeo. Não, é tensão. Por que que é tensão? Ah, claro. Tá certo. Só um pouquinho. É que se no pino é para cá, obviamente, ó, se no pino é da direita para a esquerda, aqui é da esquerda para a direita. Então aqui também é uma força de tensão. Pronto. Agora eu organizei as minhas ideias. Tá? Então o membro AB e membro AC estão sobre uma força de tensão e o membro BC está sobre uma força de compressão. Ok? Então essa é a solução, pessoal. Então o que que seria a solução? São a identificação de tensão ou compressão que ele pediu para nós, né? Determine se está em tensão ou compressão e os módulos das forças. Aqui tinha o desenho, ó. Então, F AB é igual a 500 newtons. FCA a mesma coisa, ou FAC, né? Em módulos são os mesmos. 500 newtons. E FBC 707,1 newtons. Certo? Próximo exemplo. Temos aqui essa treliça e queremos novamente determinar a força em cada membro e identificar se esse membro está sob tensão ou compressão. O que que temos aqui, ó? Nós temos um nó que possui uma força conhecida, que é o nó C. Então eu começo a minha análise a partir desse nó. Tá? O que que eu tenho aqui no nó C? Ó, nosso sistema de coordenadas vai ser esse aqui. Então, em C, eu tenho uma força externa de 400 newtons. Eu vou supor aqui que eu tenho um FCD nesse sentido. E eu vou supor que eu tenho um FCB nesse sentido. Lembrando que aqui eu tenho um ângulo de 45 graus
com a horizontal ou a vertical, tá? Tanto faz. Então, o que que o somatório das forças em Y nos dão? Nos dão o seguinte, ó, eu tenho menos 400 newtons menos FCB cosseno de 45 igual a zero. Então, FCB vai ser igual a menos 400 divididos pelo cosseno de 45, que é igual a menos 566 newtons. Então, de novo, aqui a gente supôs um sentido errado para a nossa força. A gente supôs que a força ia de C para B, mas na verdade ela vai de B para C. Tá? Depois a gente arruma isso. Nesse momento, a gente agora aplica somatório das forças em X com esse diagrama de corpo livre. Então, somatório das forças em X igual a menos FCD mais FCB seno de 45. E isso tem que ser igual a zero. Então, a gente tem que FCD é igual a FCB seno de 45. E aí eu coloco esse valor negativo, porque eu obtive essa equação de equilíbrio através do diagrama de corpo livre com o sentido errado. Então, isso aqui vai ser menos 400 newtons. E aí eu observo que eu também supus um sentido errado para a força FCD. Só eu identificar aqui as nossas respostas. Né? Então, o que, que é o real? Desculpem, o que, que é o caso real aqui, ó, no meu nó C? Eu tenho essa força de 400 newtons. Eu tenho aqui uma força FCB de módulo 566 newtons. E eu tenho aqui um FCD de módulo 400 newtons. Então, o que, que eu já consigo tirar daqui, ó? Eu consigo tirar que esse membro, o membro CD, ele está sob compressão. Certo? Porque, lembrem, né? Aqui no membro eu vou ter uma força no mesmo módulo, mesma direção em sentido contrário. E o membro CB também está sob compressão. Né? Porque no membro em si a força que está agindo é no sentido de comprimir esse membro. Então, CD e CB, ambos estão sob compressão. Tá bom? Agora a gente vai analisar outro nó. A gente vai analisar o nó D. No nó D, eu vou girar o meu sistema de coordenadas, tá? Eu vou colocar o eixo X coincidindo com o membro DB. Então, eu vou ter isso aqui, ó, um sistema de coordenadas girado. X, Y. E aí, aqui eu tenho FDB. Eu tenho o FDA. Aqui, ó, se vocês verem, ele forma um ângulo de 30 graus aqui. Então, esse pedacinho aqui vai ser 15 graus. E aqui tem os 45. Então, temos aqui, ó, FDA. Aqui formando 15 graus com o eixo X. Deixa só eu apagar essa reta aqui que parece
Ficou esquisito ali. E temos a força FDC, que é uma força paralela aqui, FDC, ângulo de 30 graus com eixo Y. Tá? Bom. Ah, só que aqui tem uma coisa, deixa eu só pensar. O FDC a gente já definiu qual é o sentido correto dela, né? Então aqui ela vai ser aqui, no pino C, ela é uma força que chega em C. Então aqui a maneira como eu desenhei tá errada, ó. Esse é o sentido correto da força. A gente já definiu isso aqui, ó. Né? Porque se no pino C ela chega, no pino D ela tem que chegar também. Tá? Aqui estaria o membro, na verdade, ó. Aqui estaria o membro, né? Uma força de compressão no membro. Então aqui eu tenho um par de ação e reação que a força chega no nó D. Então vamos lá. Acho que essa essa. E aí as duas forças desconhecidas são FDA e FDB. Essa aqui é conhecida e o módulo dela vale FDC 400 newtons. Módulo igual a 400 newtons. Então vamos lá. Soma das forças em Y é igual a menos FDA seno de 30 graus. E aqui eu vou ter menos FDC seno de 30 graus. Opa, o FDA é seno de 15, né? Eu errei aqui o ângulo, só um pouquinho. Seno de 15, porque essa é a inclinação do ângulo θ, e aqui eu tenho FDC seno de 30, igual a zero. Então, a gente tira dessa equação que FDA é igual a menos 400 seno de 30 graus divididos pelo seno de 15 graus, que é igual, então, a menos 773 newtons. Ó, de novo, a gente supôs um sentido errado para a força, mas vamos deixar assim, depois a gente arruma, tá? E somatório das forças em X, o que a gente vai ter? A gente vai ter FDB sobre o eixo X, eu vou ter menos FDC cosseno de 30 graus e eu vou ter mais FDA cosseno de 15 graus igual a zero. Lembrando, né, que eu montei essa equação com base no diagrama de corpo livre, então eu tenho que jogar o FDA negativo nessa equação, tá? Então vamos lá, o que vai ser o nosso FDB? Ele vai ser igual a 400 cosseno de 30 graus menos o menos 773 cosseno de 15 graus. E isso aqui, então, vai nos dar FDB igual a 1093 newtons. E aí, como a gente achou o sinal positivo, significa que o sentido que eu escolhi está correto. Então, vamos reanalisar o nosso nó D. O que temos no nó D? Nós temos aqui, ó. Eu tenho o FDC chegando. O FAD também chega, né? O FDB tá correto, é isso aqui. FDB. E
tem uma inclinação, ele não é retilíneo. Que eu desenhando, terrível. Vou aumentar aqui a inclinação e aqui tem o FDA. Então, pessoal, olha só. A gente já conhece o membro CD e CB. Então, aqui eu consigo analisar o membro DB. Olha só, o membro DB, ele vai estar sobre uma força de tensão. Porque ele tem que reagir a essa compressão aqui, né? Se no pino é uma força de tensão, no membro também é uma força de tensão. Então, o membro DB está sob força de tensão. E o membro DA, ele está sob uma força de compressão. Então, o que está faltando para nós ainda? Nós já identificamos este e este. Falta o AB. O membro AB a gente ainda não identificou. Tá? Então, vamos agora pegar ou a junta A ou a junta B. Eu escolhi a junta A. O nó, né? A. Então, o que eu tenho em A? Vamos voltar ali na nossa figura rapidinho, ó. Eu vou ter uma reação de apoio a Y. Eu tenho uma força FAD, que a gente já viu que FAD é uma força de compressão, então ele tem que estar chegando, se ele é uma, deixa só eu pensar, se ele é uma força de compressão, ele tem que estar chegando no nó. É que sempre a gente tem que pensar o contrário, né? Isso aqui é Stranger Things, é o mundo invertido. Se no membro comprime, aqui chega no nó. Então aqui eu vou ter uma força AY, que é a força de reação. Aqui eu vou ter a FDA. E eu supus que aqui eu tenho o meu FAB. Tá? Então, soma das forças em X. Em Y, se eu fizesse a soma em Y, eu ia descobrir a reação, mas eu não estou querendo descobrir a reação, a gente quer saber as forças internas, né? Então, eu quero descobrir quem é o FAB, tá? E eu conheço o FDA. Então, aqui, ó. Somatório das forças em X, eu tenho menos FAB mais FDA. O ângulo é 45, vamos ver. É 45 graus aqui, ó. Então, 45. Temos em X FDA cosseno de 45 igual a 0. Então, o nosso FAB é igual. Quanto vale FDA? FDA, 773. Então, isso aqui é 773 vezes o cosseno de 45 graus, que é igual a 546 newtons. Vamos ver se isso é compressão ou é tensão. Olha só, então vamos ver aqui nessa figura aqui, ó. Então aqui estaria o membro AB. Se a força FAB vai em direção ao pino, então no membro ela vai em direção ao membro, que é uma força de compressão. Então eu já vou colocar aqui, ó, no membro
membro AB, temos uma força também de compressão. Então, já descobrimos, né, todas as forças em módulo e se elas estão em compressão ou tensão. Então, o que a gente poderia resumir? Ó, meu AB está em compressão, eu vou só colocar um C. É uma força de compressão cujo módulo é 546 newtons. O membro AD, ele é uma força também de compressão, módulo 773 newtons. BD, tensão, 1093 newtons. Aqui eu falei BD e escrevi BC. Olha só, BD. Pois. BC está sob compressão, força cujo módulo é 566 newtons. E o membro CD também está sob compressão e a força que age sobre ele tem módulo de 400 newtons. Então, essa seria a resposta do nosso problema. Último exemplo dessa leva. Temos essa treliça que está ligada a dois apoios, né? Um apoio em A e um apoio em C. E tem duas cargas. Tem uma carga aplicada em B e tem uma carga aplicada em D. O que acontece aqui, pessoal? Primeira coisa que a gente vai precisar fazer, porque senão a gente não vai conseguir definir as forças internas, é calcular quanto vale essas reações em A e C. Porque senão, olha só, se eu pego o nó B, o que vai acontecer aqui, ó? Eu tenho essa força FBC, eu tenho a força FBD e eu tenho a força FBA. Eu tenho três forças desconhecidas e eu tenho somente duas equações para satisfazer, né? Para resolver. Mesma coisa vai acontecer em D, ó. Eu tenho a FDC, FDB, FDA. Então, eu não vou conseguir resolver esse sistema, né? Porque eu vou ter mais variáveis do que equações. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro aplicar as condições de equilíbrio para toda a treliça. Quais são as condições de equilíbrio nesse caso? Ó? Soma das forças em x igual a zero, soma das forças em y igual a zero, soma dos momentos em relação a um ponto. Esses momentos estão todos na direção z igual a zero. Tá? Então, é isso que vamos fazer num primeiro momento. Então, vamos, a partir já dessa estrutura, identificar as forças que estão agindo em cada, né, em toda a treliça. Então, aqui no ponto A, o que eu tenho? Ó? No ponto A, como eu tenho aqui um suporte basculante, eu vou ter só uma reação de contato na direção vertical. Em C, como eu tenho um pino, eu vou ter uma força com duas direções, CY, CX. E aqui temos uma carga de 600 newtons e uma carga de 400 newtons. Tá? Então, eu vou começar com o somatório das forças em X. O que eu obtenho do somatório das forças em X? Eu obtenho menos Cx mais 600 igual a zero. Então, daqui sai que Cx é igual a 600 newtons. Agora, eu vou fazer somatório dos momentos em relação ao ponto C, porque daí eu descubro o AY. Soma dos momentos em relação a C.
Isso aqui é igual. Então, essa força de 400 newtons, eu vou fazer isso aqui por braço de alavanca, tá? Distância perpendicular. A tendência dela é fazer esse corpo girar no sentido anti-horário. Então, o momento dela é positivo. Então, aqui eu vou ter 400 vezes a distância perpendicular, que é 3 metros. Essa força aqui, ó, a de 600 newtons. Mesma coisa, a tendência dela é fazer o corpo girar no sentido anti-horário. Então, o momento dela é positivo. Então, aqui eu tenho mais 600 vezes a distância perpendicular ao ponto em relação ao qual eu estou calculando o momento, que são 4 metros, e a força AY. A Y, o momento dela é negativo, né? Porque o corpo vai girar no sentido anti-horário. Então, aqui eu vou ter menos AY vezes a distância perpendicular, que é de 6 metros. Isso aqui é igual a zero. Resolvendo para AY, a gente encontra que AY é igual a 600 newtons. E agora eu posso aplicar somatório das forças em Y, porque daí a única força desconhecida vai ser CY, tá? Então eu vou aplicar aqui, ó. Então o que que eu tenho? Eu tenho menos 400 mais 600 menos CY igual a zero. CY, tá certo. CY é igual a 200 newtons. Então, todos os apoios, né, as reações definidas, agora o que que a gente faz? A gente vai analisar os nós. Tá? E para isso eu vou redesenhar aqui a nossa treliça. Isso aqui tá tudo enterrado. Deixa eu tentar fazer uma coisa decente. Aqui. Aí tenho isso, tenho isso. E aí tenho o que, pessoal? Esse é o ponto A. Ponto B. Ponto C. Ponto D. Outra coisa, olha só. As dimensões que a gente vai precisar. As dimensões são as seguintes, ó. 4, 3. E aí, se vocês calcularem, né, por triângulo retângulo, vocês encontram que essa hipotenusa aqui vale 5. Tá? E quais são as forças, então, ó? Aqui eu tenho uma força AY de 600 newtons. Aqui eu tenho uma força de 600 newtons. Aqui em C, o que que nós temos? CY é para baixo e CX é para a direita. Então, aqui, ó, CY. CY é para baixo e é 200 newtons. 200. CX é para a esquerda e 600 newtons. E em B eu tenho os 400 newtons. Pronto. Então agora, olha só, o que que a gente vai ter aqui, ó. Eu vou desenhar as forças de reação. Aqui, depois aqui eu vou ter aqui, aqui. Se aqui é para lá, aqui tem que estar aqui. Aqui. Pronto. E aí, a partir desse modelo, agora a gente analisa os nós, tá? Então, vamos lá. Nó A.
Então, o que que eu tenho no nó A? Tenho isso aqui, ó. Meu sistema de coordenadas. Eu tenho uma força de 600 newtons. Eu tenho aqui o meu FAD. E eu tenho o FAB. Ó, a inclinação dessa reta vai ser aquele triângulo, né? 4, 3, 5. 4, 3, 5. E aí, com isso, a gente faz a inclinação do vetor, tá? Então, vamos lá. Soma das forças em X igual a FAD mais FAB. E aqui, ó, eu vou calcular esse ângulo θ, que é este ângulo θ aqui, ó. Então, isso vai ser cosseno de θ. Cosseno de θ é cateto adjacente por hipotenusa, que é 3/5. E isso aqui tem que ser igual a zero. Soma das forças em Y é igual a os 600 newtons, né, de reação. 600 mais FAB seno do ângulo θ. Seno do ângulo θ é cateto oposto pela hipotenusa, que é os 4/5. E isso aqui é igual a zero. Tá? Então, o que que a gente obtém? Ó? Dessa equação aqui, eu obtenho que FAB é igual a menos 750 newtons. Ou seja, o sentido que eu supus está errado, tá, pessoal? E dessa equação aqui, eu obtenho que FAD é igual a menos o FAD, então é menos o menos 750 vezes 3/5, que é igual a 450 newtons. Então, esse sentido aqui está correto. Eu vou ir arrumando aqui o nosso diagrama, tá? Eu acho que vai ficar melhor. Então, aqui, eu vou só apagar essa pontinha. É aqui, é chegando. E aí, aqui também vai ser. Uma vez que eu defini, acertei um, eu já vou acertar o outro ali, tá, pessoal? Então, vamos definir aqui já, vamos já analisar se está sob compressão ou tensão. Então, o que que a gente obtém para o membro AD? O membro AD, no pino, a força está aqui. Então, no membro, a força tem que ser uma força de tensão. Tá? Então, o membro AD está sob tensão. O membro BC, desculpa, AB. Ó, no pino em A força chega aqui. Então, no corpo, a força tem que ser de compressão. Só eu arrumar aqui. Então, se no pino chega, também tem que chegar no membro como uma compressão, tá? Então, aqui a gente tem uma força de compressão. Ok? Agora, qual é o nó que a gente vai analisar? Vamos analisar o nó D. Que é esse que tem a força FAD conhecida, a força de 600 newtons, e tem duas forças desconhecidas. Então, vamos lá. Nó D. O que que a gente tem no nó D? Eu tenho isso aqui, ó.
Eu tenho o FAD. Eu tenho a força de 600 newtons. Eu tenho o FDC, que a gente supôs nesse sentido aqui. E eu tenho o FDB, que eu estou supondo também aqui. FDB. Lembrando que a inclinação aqui também é o triângulo 4, 3, 5. Tá? Então, somatório das forças em X é igual a menos FAD menos FDB cosseno do ângulo θ, que é os 3/5, né? Cateto adjacente pela hipotenusa. Mais 600 igual a zero. FAD, a gente calculou aqui, vale 450 newtons. Então, isso é igual, né? O FDB é igual a menos 450 mais 600 vezes 5 divididos por 3. E isso aqui é igual... FDB, deixa eu ver aqui o resultado, 250 newtons. Deixa eu diminuir o zoom aqui. 250 newtons. Somatório das forças em Y é igual a FDB seno do ângulo, que é o cateto oposto pela hipotenusa, 4/5. Ah, uma coisa que eu não falei, né? O sentido tá correto, né, pessoal? Porque a gente encontrou a força positiva, tá? Então, FDB vezes 4/5 mais FDC igual a zero. Então, 250 vezes 4 divididos por 5 é igual a menos FDC. Daqui sai que FDC é menos 200 newtons. Ou seja, eu errei o sentido. Tá? Na verdade, o sentido correto do FDC é chegando no pino. E aí eu vou arrumar aqui, ó. Pra gente seguir depois fazendo, usando esse diagrama, tá? Então, a força chega no pino. Aqui, vou arrumar aqui. A força também chega no pino C. Então, aqui a gente já consegue também analisar se a gente tem uma força de tensão ou compressão, tá? Então, aqui, ó. Vou fazer essa análise aqui nesse quadradinho. O que que eu tenho em D? Ó. Vamos ver aqui, um nó. D. No membro, peraí, no membro DB. No membro DB, no pino, a força é de tensão. Então, par de ação e reação, no membro também tem que ser uma força de tensão. Então, aqui a gente tem força de tensão. E o membro DC, no pino, a força é de compressão. Então, no membro também tem que ser uma força de compressão, porque é um par de ação e reação. Então, o membro DC está sob compressão. O que que falta a gente analisar, pessoal? A gente falta o BC. Se eu não me engano, né? CB, BC. Vamos ver. É isso. E aí, ou eu escolho o nó B ou o nó C. Eu escolhi o nó C para analisar. O que que eu tenho no nó C? Vamos ali olhar a nossa figura, ó.
eu tenho essa força FCD, que a gente já calculou. Eu tenho a força FCB, que eu não conheço, e eu tenho as duas reações conhecidas. Aqui, olha só que interessante. Eu nem preciso fazer grandes esforços, ó. Porque as duas únicas forças na direção X são as forças CB e 600 newtons, né? Então aqui eu já vejo, olha só, que essa força, a força CB, ela tem que estar no sentido contrário ao que eu tinha desenhado. Tá? Então, no nó C, o que que eu tenho? Eu tenho, vamos fazer o desenho. Mas eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho CY, CX. Aqui eu vou ter o FCB. E aqui eu vou ter o FDC. Tá? Então, muito simples. Aqui a gente acha que o FCB em módulo tem que ser igual ao CX, que é igual a 600 newtons. E este membro, então, se o FCB chega assim no pino, ele tem que ser uma força de compressão no membro. Então, esse último foi barbadinha. E aqui temos, então, todos os... né? Eu achei que eu ia precisar de mais espaço, botei a figura ali embaixo. Aqui estão todos os membros com suas forças de tensão e os pinos com todas as forças. Bom, então agora vamos dar andamento ao estudo. A gente vai ver que existem alguns membros na treliça que a gente chama de membros zero força. Por que que são membros zero força? Porque se a gente analisar, a gente vai ver que eles são membros que estão ali apenas para aumentar a estabilidade da treliça. Se eles não tiverem sujeitos a cargas externas ou a apoios, eles não vão estar sob ação de forças. E é bem tranquilo a gente encontrar esses membros na treliça por uma simples análise nos nós. Ó. Então, por exemplo, aqui, ó, o que, que a gente tem aqui? Vamos analisar essa treliça aqui. Vamos escolher o nó A para fazer a análise. Tá? O que, que a gente tem? Quais são as duas únicas forças que estão agindo no nó A? Eu teria aqui uma força FAF e um FAB. Ele não está sujeito a nenhuma carga externa e ele não tem nenhum apoio, né, para ter alguma força de reação. Então, quando a gente faz o somatório das forças para esse nó, tanto em X quanto em Y, a gente vai achar que o somatório das forças é igual a zero. Então, os membros AF e AB são membros que não estão sob ação de força. Eles não estão ali para ajudar a dividir a carga. Eles estão ali apenas para dar estabilidade à nossa treliça. Tá? Mesma coisa vai acontecer se a gente analisar aqui o nó D. Talvez eu tenha que diminuir um pouquinho. Aqui, ó. Pronto. Ó, se a gente orientar o eixo X na direção DE, o que que a gente obtém, ó? A gente obtém que na direção X, desculpa, na direção Y, a única força que vai estar agindo vai ser a componente Y da FDC. Por que que eu posso chegar à conclusão que o FDC é igual a zero? Porque o ângulo θ, ó, essa força, ela vai com seno de θ. Só que o ângulo θ, ele não é zero, nem 180. Então, como o seno do ângulo θ é diferente de zero, é porque o módulo da força é igual a zero. Então, FDC é igual a zero.
E aí, quando eu faço a somatória das forças em X, mesmo que eu tenha aqui, ó, uma componente X da força FDC, como o módulo dessa força é zero, a componente FDE também vai ser zero. Então, esses dois membros aqui, ó, também são membros que não estão sob ação de força. Eles estão ali apenas para aumentar a estabilidade da nossa treliça. Então, quem está suportando a carga é essa estrutura aqui, ó, que eu vou pintar de vermelho. Ó, e esses quatro membros, esses quatro membros aqui são os membros que estão suportando a carga aplicada na treliça. E os outros dois membros, que eu vou pintar de pretinho aqui, eles estão ali para dar uma maior estabilidade na nossa treliça. Eles não estão sob ação de forças. Bom, o que temos aqui, ó? Tem uma regrinha, né? Que a gente sempre adora regrinhas. Se apenas dois membros formam um nó, que é esse caso aqui, ó, membro A, B e membro AF, membro DE, membro DC, e esse nó não está sujeito a reações ou cargas externas, então esses membros não estão sujeitos a forças. Ok? Tem uma segunda possibilidade. Vamos analisar essa outra treliça aqui, ó. Vamos analisar o nó D e o nó C. O que temos aqui, ó? No nó D, nós orientamos o eixo X com o membro AD. Então, aqui sobre o eixo X eu tenho a força FDA. E orientamos o eixo Y ao longo do membro EB. Tá? Então, o que a gente obtém aqui, ó? Fazendo o somatório das forças. Como a força FDA é a única que está orientada ao longo do eixo X, quando a gente faz o somatório das forças, a gente encontra que a força nesse braço aqui é zero. Então, esse membro é um membro que não está sujeito à ação de forças. Ele está ali para aumentar a estabilidade da minha treliça. Da mesma forma, se eu analisar esse membro AC, se eu deixar o sistema de coordenadas, né, da mesma forma, de maneira que o eixo Y está ao longo desse membro EB, eu obtenho que a componente X da força FCA, que seria FCA seno de θ, é igual a zero. Porque ela é a única força que está agindo naquela direção. Como o ângulo θ aqui, ó, é diferente de zero, o que a gente conclui? Conclui que o próprio módulo da força é diferente de zero. Então, esse membro também é um membro que não está sob ação de força nenhuma. Também é um membro zero força. E aqui também temos uma regra, né? Qual é a regra? Ó, nós temos três membros formando um nó, só que dois membros são colineares, ó. Eu tenho membro 1, 2 e 3. Ó. Este membro aqui, 1, 2, o 3, o 2 é colinear com o 3. Esse terceiro membro aqui, que não é um membro colinear, ele é um membro que não está sob ação de força. Claro, né, que a gente tem que lembrar que ele não pode estar sujeito a reações e cargas externas, tá? Da mesma forma, o que a gente tem aqui, ó? Eu tenho o membro CD, CB, AC. Eu tenho três membros formando um nó e dois membros são colineares. Então, o terceiro membro
ele também vai ser um membro que não está sob ação de forças, tá? E aí, para que serve isso, pessoal? Bom, isso aí serve para a gente resumir a nossa análise de forças, certo? Então, se eu já sei que tem membros em que a força é igual a zero, né, que eles não estão sob ação de forças, então eu não preciso me preocupar em, quando for fazer a análise dos nós, me preocupar em calcular aquelas forças, tá? Então, aqui, ó, utilizando o método dos nós, determine quais membros são zero força. Considere que os membros estão conectados por pinos. Então, aqui, ó, a gente tem que analisar se existem membros que satisfazem essas regras, né? Quais são as regras? Dois membros formando um nó, sem ação de forças externas, ou três membros formando um nó, onde dois são colineares. Então, aqui, ó, aqui eu teria três membros formando um nó com dois colineares. Só que esse nó está sob a ação de uma força externa, né? Uma carga externa. Então, o membro BH não pode ser um membro zero força. Deixa eu ver mais. Aqui, ó. Eu tenho dois membros colineares e um terceiro membro não colinear. Se eu aplicar a análise do nó G, o que que eu vou ter? Vou orientar meu sistema de coordenadas assim, ó, x, y. Então, o que que eu tenho no nó G? Eu tenho FGH. Peraí que isso aqui ficou bem ruim. Vou arrumar isso aqui. X, Y, G. Vamos botar um nó aqui. Eu vou ter, por exemplo, né, FGH. Eu vou ter FGF. Não, aqui é C, perdão. FGC e aqui eu teria o FGH. Então, o que que a gente obtém fazendo essa análise? A gente obtém que somatório das forças em X igual a zero, o módulo da força GH tem que ser igual ao módulo da força GF. E fazendo o somatório das forças em Y, eu obtenho que FGC é igual a zero, porque ali naquele nó, a única força que está na direção Y é a FGC. Então, este membro GC é um membro que não está sob ação de forças. Significa que essa carga aqui, ó, ela não é distribuída para esse membro. Ela pode ser distribuída nos outros quatro membros, mas nesse membro ela não é distribuída. Próximo membro que a gente analisa. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho dois membros colineares e um terceiro membro que não é colinear. Eu vou... Percebam que aqui a gente tem esse terceiro membro, ele é perpendicular, né? Ele não só é não colinear, como é perpendicular. Então, se a gente analisar o nó D de maneira que o sistema de coordenadas seja dessa forma aqui, ó, XY, a gente obtém o seguinte, que em X eu tenho o FDC, o FDE
E em Y eu vou ter o FDF. Como em Y, né, quando a gente faz o somatório das forças em Y, só vou ter o FDF, então o membro DF também é um membro que não está sob ação de forças. E vamos ver qual é o último. Eu acho que poderia ser... Deixa eu só a prof pensar. Tá, eu acho que é um aqui, ó. Esse aqui, ó. Vou pintar de verde. Esse e esse aqui, ó. E aqui temos um certo ângulo θ, né? Deixa eu redesenhar isso aqui, ó. Aqui. F. E aqui eu teria o FC. FFC, formando um ângulo θ. E aqui eu tenho o FDF, que eu já mostrei que é zero, né? Mas tudo bem, vamos botar aqui o FDF. E FFE. FFG. Então, aqui, ó, o que que a gente tem? Ó? A gente já viu que o módulo dessa força é igual a zero. Se eu faço, né, se eu oriento meu sistema de coordenadas desse jeito, e eu faço o somatório das forças em Y igual a zero, eu vou ter a componente Y da força FFC. Então, eu vou ter FFC seno de θ mais a componente Y daquela força ali que a gente já viu que é igual a zero, igual a zero. Como o ângulo θ não é zero, então aqui a gente também chega à conclusão que o módulo dessa força é igual a zero. Então a gente tem três membros que não estão sujeitos à força na nossa treliça. São os membros FD, FC e GC. Então, FD, FC, GC não estão sob ação de forças. E aí, né, se nós fôssemos então calcular as forças internas, nós poderíamos já simplificar sabendo que esses três membros não estão contribuindo para as forças internas, eles estão ali apenas para dar uma maior estabilidade na nossa treliça. Então, falta uma parte para nós estudarmos ainda sobre treliças, mas a gente não consegue estudar em 10 minutinhos que faltam. Né? Eu sei que a aula gravada ela é muito mais densa em conteúdo, então eu sempre tento não gravar efetivamente às 1h e 40 minutos, né? Se nós estivéssemos numa aula presencial, a gente não... É diferente a dinâmica, tá? Então eu vou parar por aqui hoje e na aula que vem a gente vê o finalzinho dessa análise de treliças e aí vai estudar as outras estruturas, né? Que são as estruturas e as máquinas. Ok? Então, até quarta, um beijo e sigam se cuidando, pessoal.